Então vamos ao texto bíblico, vamos à palavra de Deus. A pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. É um texto que narra um milagre, narra alguns detalhes importantes, que nós vamos ter que ver rapidamente por causa do horário, mas que planta aqui a semente da grande colheita, da primeira grande colheita, e que se estende até os nossos dias. Jesus, para começar o seu ministério, foi primeiro em Caná e transformou água em vinho. O seu nome ficou conhecido. Ele tornou-se uma pessoa que saiu do anonimato para ser conhecido como filho de uma virgem santa, que teve o seu nascimento de uma forma sobrenatural, que foi coberta sua mãe pela unção do Espírito Santo, e a semente de Deus plantada no ventre da Virgem Maria deu origem àquele jovem que se apresentava como o Messias esperado da nação de Israel, e a prova de que estava legitimado por Deus para ser o Messias foi transformar o caos em bênção. Talvez naquele casamento em Caná da Galileia começasse um processo de separação. A primeira briga, o primeiro desentendimento, a frustração dos convidados, e por isso Jesus transforma água em vinho, e vinho da melhor qualidade. O vinho no Novo Testamento e na Bíblia é símbolo de alegria, porque é o que ele faz quando as pessoas que usavam, principalmente aquele de Israel, o usavam com moderação, ficavam alegres. Por isso Jesus transforma água em vinho, mostrando que ele veio transformar a tristeza causada pelo pecado na alegria e gozo que o Espírito Santo ia proporcionar àqueles que o aceitassem como seu Senhor e Salvador. Mas ele não arrola ninguém, não chama ninguém, não elabora uma relação com ninguém. Passam-se os dias e Jesus agora é encontrado lá, às margens do mar da Galileia, porque o lago de Genezaré, o mar da Galileia ou o lago da Galileia são três nomes para o mesmo lugar. É por ser o maior lago do mundo de água doce, de forma que em alguns lugares você não consegue enxergar o outro lado da margem, como em Tiberíades, onde eu e meu filho estivemos. Você está em Tiberíades e não consegue enxergar Gadara, que está do outro lado, onde Jesus libertou o endemoniado gadareno. Então, por ter um volume de água muito grande, recebeu o nome de Mar da Galileia. Mas por ser água doce, também recebeu o nome de mar ou de lago da Galileia, ou lago de Genezaré, o nome de uma das cidades que ficam à sua margem. Jesus chegou e encontrou uma cena interessante. Ele não encontrou homens desocupados, não encontrou homens falando da vida alheia, não encontrou homens reclamando da vida, não encontrou homens murmurando, embora tivessem passado uma noite inteira de árduo trabalho. Só quem já pescou em alto mar, como esse que vos fala, sabe o que é passar uma noite no mar. Quando o mar está calmo, já assusta. E quando ele está revolto, a coisa fica tenebrosa. E pior ainda, eu fui algumas vezes por distração, por que não dizer diversão, junto com outros pastores. Porque quando nós estamos sozinhos, nós somos seres humanos igual a vocês. A gente brinca, a gente dá susto no outro, um queima a comida, o outro come a comida queimada. Tudo isso faz parte. Mas o mar à noite assusta, porque você às vezes não enxerga uma pessoa a 2 metros de distância, principalmente se não tiver lua. Agora, eles pescavam para sobreviver. Então eles jogavam rede, e quem conhece a profissão de pescador
sabe que jogar rede não é igual jogar uma tarrafa. A tarrafa o indivíduo joga, espera uns minutos e já pega o resultado ou não. A rede, o barco, naquela época não havia motor, eles iam jogando. A rede normalmente tem de 1,5 metro a 2 metros, ela vai sendo jogada, o barco ia sendo transladado pelos remos, aquela rede de grande extensão, algumas têm 30, outras 50, e agora com as navegações modernas, algumas chegam a ter 100 metros de comprimento. Aquela rede vai ficando na água, com boias, para não afundar, e ela cerca os cardumes. Quando o cardume vai passando, pum, enrosca e fica preso. Depois deles passarem horas, ainda mais naquela época sem motor, lançando a rede ao mar, eles têm que voltar recolhendo a rede e aí puxando devagar para ir tirando os peixes que nela ficaram presos. Agora, não vem só peixe. Tudo quanto é coisa que há no mar, lixo, plantas marítimas, peixes que não se comem, como esse peixe, me ajuda a lembrar o nome aí, aquele bicho, baiacu, que é igual crente carnal, quanto mais você mexe com ele, mais ele vai inchando, chega a ficar desse tamanho. Um peixinho desse tamanho, você faz uma cosquinha na barriga dele ou mexe com ele. E outra coisa, se descuidar, ele dá uma mordida, arranca um pedaço do dedo. Assim é o crente carnal. Se você começar a ensinar, doutrinar, falar para ele andar certo, ao invés de ele acertar, ele vai inchando. E a hora que você descuidar, cuidado com o dedo. Cuidado. Então, passaram a noite inteira, não pegaram nenhum peixe para poder vender e manter a sua família e se alimentar. E a rede, essa é uma das partes mais difíceis do trabalho do pescador. Ela veio toda suja, com vários peixes e animais não comestíveis, com plantas mortas, plâncton morto, talvez nem tanto lixo, porque acho que o povo daquela época tinha mais consciência ecológica do que nos dias de hoje. Eu não acredito que nenhum crente daqui que está me ouvindo, quando vai ao mar, joga lata de refrigerante, copo plástico, garrafa plástica. Isso leva milhares de anos para poder se desmanchar. E o que é pior, a tartaruga come, o peixe come e acaba morrendo, porque pensa que está comendo um alimento, está comendo lixo. Então o crente não faz isso. O crente respeita a natureza, que a Bíblia diz que até a natureza geme por causa do pecado. O que a Bíblia está dizendo? Que quem suja a natureza está pecando. É só uma questão de interpretação. Está claro, não é? Então, crente não promove desmatamento. Tudo que o IBAMA proíbe é lei e o crente cumpre a lei. Quantos podem dizer amém aqui esta noite? E quem jogou alguma coisa fora dessa hora hoje passou aperto. Agora, uma vez a rede recolhida, acontece um outro fenômeno. Se você não lavar, mesmo que você não pegou nada, trabalhou à toa, passou a noite fazendo força, e para tirar a rede, mesmo que ela não tenha nada, que ela só esteja molhada, ela pesa. Então os músculos são exigidos. Aqueles homens chegaram de manhã na beira da praia, exaustos, e não podiam ir para casa dormir. Porque se eles fossem para casa dormir, se batesse o sol naquele lixo que estava na rede, o cheiro fica insuportável. É cheiro de peixe podre. Então todo pescador profissional sabe que a hora que acaba de recolher a rede, com peixe ou sem peixe, tem que lavar a rede. Aqui vai a primeira lição bíblica. Você vai ao mundo, prega para o pecador, Jesus te ama, Jesus te salva,
Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que nele, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você está lançando rede, você está pescando, mas você está entrando lá no meio do mundão. Você está falando com o pecador, com o viciado em droga, com o bêbado, com aquele que se prostitui. Você está lá no meio do lixo espiritual. Você não pode faltar ao culto e doutrina, à escola bíblica dominical, aos cultos que esta igreja promove, porque Jesus disse a Pedro um dia, quando ele quis lavar o pé de Pedro e Pedro não quis deixar, aí Jesus disse: então você não tem parte comigo? Ele disse: então me lava o corpo todo. Jesus disse também: não precisa, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A cada culto, a cada reunião, há uma cachoeira de água viva. A palavra limpa, a palavra purifica, a palavra nos aperfeiçoa, a palavra nos prepara. Você sai daqui hoje lavado, remido, purificado. Pode evangelizar. O macumbeiro, o feiticeiro, o traficante, a prostituta, o drogado, pode ir aonde você tiver que ir. No próximo culto, esteja aqui adorando a Deus novamente. Tem que lavar a rede. Se não lavar a rede, a coisa fica difícil. Eu fico olhando para esses crentes domingueiros, fico preocupado. Esses crentes que não vão no culto de doutrina e nem na escola bíblica dominical, fico preocupado. Tem muita gente na igreja com a rede suja. Meu irmão, se o Espírito Santo está falando com você essa noite, aproveita, lava bem, deixa a sua rede limpinha hoje. E nunca mais deixe de fazer isso. Agora, Jesus parou e ficou observando Pedro, Tiago e João. E viu eles lá. Tira lixo daqui, joga para lá. Tira daqui, joga para lá. Mergulha a rede, lava a rede, lava a rede. Jesus disse: é de homens assim que eu estou precisando. Oh, aleluia. Deus não chama desocupado. Se tem alguém aqui pensando: vou fazer o IB, vou fazer um seminário, quero ser pastor, para mim não precisar trabalhar, você não sabe o trabalho de um pastor, meu filho. Pastor trabalha 24 horas por dia. Tem irmãos lá de Seropédica e talvez aqui do Sul Fluminense que de vez em quando recebem uma mensagem minha, 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, é a hora que eu levanto para orar e aproveito para conscientizar para esse momento difícil que nós estamos vivendo. Então eu passo mensagem, às vezes 100, 110, 100, até a hora que o sono chega novamente. Quando chega, porque tem dias que depois de passar as mensagens, o Espírito Santo diz: vai orar de novo. E aí eu volto para a oração, daqui a pouco estou vendo pelas frestas da janela, o sol dando bom dia, cheguei, mais um dia começou, mas a rede está lavada e a alma lavada no sangue de Jesus. Deus não usa preguiçosos, Deus não usa desocupados, Deus está à procura daqueles que estão ocupados, trabalhando, responsáveis, homens e mulheres com quem Ele sabe que vai poder contar. Isso foi tão importante que esses 3 fizeram parte do círculo íntimo de Jesus em todas as ocasiões que Ele tinha uma reunião privada. Lá no Monte da Transfiguração, quem é que estava? Pedro, Tiago e João. Jesus tinha uma reunião em particular, os outros 9, André, Tiago, Judas, todos, João, estavam lá reunidos. Jesus chamava, aliás, João não, Pedro, Tiago e João. Eles ganharam a confiança de Jesus, não só porque estavam trabalhando, mas porque, primeiro, obedeceram. É outra coisa, segunda lição: Deus não usa desobediente. Esse negócio de dizer, eu não obedeço a homens, eu obedeço a Deus, sei lá para Hebreus capítulo 13, versículo 17.
obedecei os vossos pastores, porque velam pelas vossas almas, e são eles que vão prestar conta delas a Deus, para que façam seu trabalho com alegria e não gemendo, porque isto não vos seria útil. Está na Bíblia. Então não tem como obedecer a Deus sem obedecer à liderança, porque hierarquia é uma coisa que Deus criou lá no céu, e o dia que ela foi quebrada, nasceu a iniquidade. De vez em quando estou ensinando em escolas bíblicas, ou até mesmo escola dominical, de vez em quando alguém me pergunta: pastor, Deus criou o diabo? Foi Deus que criou Satanás? Se a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas, vai ler Ezequiel 28, do versículo 13 em diante. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. E qual foi a iniquidade do então chamado Lúcifer, querubim de luz? Quebrou a hierarquia. Subirei às maiores alturas e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo serás lançado ao inferno, ao mais profundo do abismo, e nunca mais terás liberdade aqui na presença de Deus. Deus não criou o inferno para o homem, Deus criou o inferno para Lúcifer e a terça parte dos anjos que foram por ele enganados e o acompanharam, hoje chamados de demônios. O inferno é para os desobedientes. Meu irmão e minha irmã, nunca esteja enquadrado nesta categoria. Seja aquele que, quando você ouve uma determinação, esteja pronto a dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Seja para ir para o campo, seja para varrer a igreja, seja para ir dar uma limpeza no sanitário, seja para ir na cantina, seja para fazer qualquer coisa, tudo é obra de Deus, e você vai receber galardão lá em cima. Mas obedeça. Jesus disse: meus filhos, já acabaram de lavar a rede? Já, Senhor. Então me empresta o barco. Juntou muita gente, veio atrás de mim, desde Caná da Galileia estão vindo atrás de mim, e eu vou começar a anunciar o reino dos céus hoje. Mas eu preciso do barco para ganhar distância, porque se Jesus falasse da praia, o que ia acontecer? As pessoas iam se aglomerar ao redor dele, iam abafar a sua voz, só ia ouvir a meia dúzia que estava ali perto. Então Jesus estrategicamente entrou no barco de Pedro, Tiago e João, mandou afastar, e de lá ele gritava e toda a multidão ouvia. Jesus não era pregador tradicional, não. Jesus era pregador pentecostal e dos bons. Ele gritava bem alto: é chegado a vós o reino dos céus, arrependei-vos e crede no evangelho, porque o reino de Deus é chegado. A vida eterna vos é concedida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca, jamais morrerá. A gente fica embevecido e encantado com as peculiaridades da Bíblia. Calcule alguém tentando pregar para uma multidão cercado de gente aqui na minha frente, a 1 metro. Quem estava na terceira fileira já não escutava, mas lá, à distância, toda a multidão ouviu a mensagem. E o Espírito Santo foi trabalhando nos corações, e os milhares iam se convertendo, e a multidão ia se multiplicando. A cada dia mais e mais almas, mais e mais vidas saíam das garras de Satanás, dos grilhões do pecado, para serem salvos pelo evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eles, depois de Jesus ter acabado de pregar, a multidão se converteu. Jesus disse para eles: agora, meus filhos, pode voltar para o mar e pescar, fazer o trabalho de vocês.
Olha que coisa interessante. Jesus sabia que eles estavam sem nada no bolso. Você está desempregado, está passando por aperto financeiro, teu nome está no SPC. Meu irmão, o Brasil entrou numa crise econômica como nunca visto antes na história desse país. Essa frase já foi dita muitas vezes, não era verdade, mas hoje eu estou falando a verdade. Eu estou com 60 anos, nunca vi o Brasil passar pelo momento que está passando. Nunca antes na história desse país. E você talvez esteja aflito, desesperado. Meu Deus, não sei como é que eu vou fazer para limpar meu nome, para pagar minha dívida, para arrumar um emprego, para poder, Senhor, cuidar da minha família. Ei, não se preocupe mais. Você propôs no seu coração ser obediente, ouvir a voz de Deus, pregar o Evangelho, lavar a sua vida, a sua rede, as portas do céu se abrirão sobre a sua vida esta noite. Pela fé estou vendo milhares de portas abertas. Portas abertas em todas as áreas, na área familiar, na área financeira, na área da saúde. Gente que pensava que não tinha mais jeito, o seu problema seria caminhar para a sepultura. Deus está fechando a sepultura e o médico vai glorificar a Deus, vai crer que há um Deus nos céus que responde a oração dos seus filhos aqui na terra. Baixai, neba, súria, alabasteriandas, aleluia. Pode voltar a pescar, mas você não está doente, rapaz? Vai voltar a trabalhar? Vai ter alta do INSS, não vai ter mais nada. E aquela dor, e aquela cirurgia, quando bater a chapa vai ter desaparecido. Se as palmas for para glorificar Jesus, pode aplaudir a Jesus. Mas não é porque eu estou falando, não. Pastor Davi Cabral, quando Jesus disse, volta ao mar para pescar, Pedro, que era o chefe do grupo, disse, Senhor, nós passamos a noite inteira, não pegamos nada, mas a diferença, sob a tua palavra, eu vou voltar lá. Sob a tua palavra eu vou lançar a rede de novo, vou fazer tudo de novo e desta vez vai dar certo. A hora está correndo, mas eu não posso deixar de contar esse testemunho. Deus falou comigo 3 vezes em São Paulo. Era recém-casado, Davi Júnior era muito pequenininho, que tinha uma obra comigo em outro lugar, e eu caí na besteira do dia que Deus estava usando o profeta a perguntar, é no Rio de Janeiro, Senhor? E Deus disse, esse é o lugar, meu servo. Falei, meu Deus, mas não conheço ninguém, ninguém me conhece. A realidade financeira do Rio de Janeiro, aqui não tem indústria. Hoje tem, graças a alguns bons governantes do passado, o sul fluminense tornou-se um polo industrial, mas no passado, vocês mais antigos sabem que aqui era só fazenda. Lá no Rio de Janeiro, turismo, e mesmo assim não recebeu o investimento que merecia. O Rio de Janeiro era para ser uma das cidades mais visitadas do planeta pelas belezas naturais que tem, não fosse a violência que lá se instalou e as comunidades sem infraestrutura, que as pessoas têm medo de vir ao Brasil. Mas eu fiquei tão apavorado que eu cheguei a sair do bairro que eu morava, Parque Capuava, perto do Novo Oratório, atravessar a cidade de Santo André e ir numa igreja que nem era da Assembleia de Deus, era uma igreja metodista avivada, chamada Avivamento Bíblico, pentecostal, só tinha um nome diferente, era Assembleia de Deus na essência, cantava os hinos da harpa, a liturgia igual, a pregação igual. Sentei lá atrás, falei, quero ver, porque já vários lugares que eu ia, Deus confirmava, eu não te mandei.
esforça-te, tem bom ânimo, eu sou contigo por onde quer que andares, é comigo. Eu disse, eu vou num lugar onde ninguém me conhece. Aí sentei lá no último banco. Qual foi a mensagem daquele dia? Isaías capítulo 6. A quem enviarei, quem há de ir por nós? E ó, tome lenha, tome couro. Já não te mandei? Por que não foi? E eu vim. Cheguei aqui, fiquei desempregado. Eu trabalhava na Volkswagen do Brasil. Um milagre, é outro milagre que Deus fez quando eu tinha 17 anos. Nem podia. O pastor que me contratou, trabalhava na empresa que fazia o registro da carteira. Quando eu fui buscar a carteira, ele estava bravo. Rapaz, você só tem 17 anos. Eu vejo você pregando, dirigindo coral, secretário da igreja, secretário da escola dominical, professor de escola dominical. Para mim você já tinha mais de 21 anos. Você só tem 17. Eu não podia ter assinado a tua carteira, mas agora também não posso rasurar a tua carteira, que é crime. Você não pode se acidentar aqui, senão você vai acabar com a vida de um pai de família. Eu disse, eu só acho que o Jesus que me abriu a porta vai deixar eu me acidentar? Eu vou trabalhar, dar meu dízimo e nada vai me acontecer de mal. Era agosto, eu fazia 18 em novembro. Eu tinha pedido para ganhar R$ 4,50 por hora. Vocês trabalham em indústria, sabem como é que é. Quando dão a carteira, a primeira página que a gente vai olhar é aquela mesmo. Quanto é que está registrado ali de salário? Eu pedi R$ 4,50, pastor Paulo, estava R$ 7,40, quase o dobro. Sabe por quê? Eu sou dizimista desde os 14 anos. Ei, talvez você ainda não está sendo abençoado porque está retendo aquilo que pertence a Deus. Em que me roubais, diz o Senhor? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Trazei todos os dízimos à minha casa, depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vou abrir a janela do céu e derramar sobre vós uma bênção, que dela vos advenha maior abastança. Vocês convidam pastor para pregar isso, é mensagem de doutrina. Glória a Jesus. Eu vim para o Rio de Janeiro, andei 6 meses, cheguei a furar a sola do sapato. Não achava, quando achava o emprego, a vaga, a pessoa olhava e disse, esse salário aqui no Rio está fora da nossa realidade. Chegou o dia de eu ir a São Paulo, tinha que ir lá assinar uns documentos. Falei, meu Deus, minha mãe, quando eu chegava em casa, ela cheirava e olhava do colarinho da camisa até a planta dos pés para ver se eu estava sendo bem cuidado, igual ela cuidava de mim. Falei, como é que eu vou chegar com esse sapato furado? Nessa época eu estava fazendo um bico numa empresa de eletricidade lá no bairro de Fátima, no Riachuelo. Quando eu chego de manhã para trabalhar, está uma hora de serviço lá. Pegou fogo na sapataria lá na rua Barata Ribeiro. Falei, já não viajo mais de sapato furado. Esse negócio, Deus já falou comigo na hora, a fé já veio. Cheguei na loja de sapato, tá aquela pilha de sapato queimado. Falei, meu Deus do céu, eu precisava só de um par, tantos pares aí estragados, mas não tem problema. Na hora do almoço, meus colegas trabalhavam comigo na minha equipe, foram almoçar, eu fiquei dando uma volta em volta daquela roda de sapato e olhava. Quando via um par de sapato quase totalmente novo, pequeno, não cabia. Quando eu vi um pé bonito, eu pegava aquele pé bonito, o outro estava torradinho, igual o torresmo. Passei o dia nessa prova, mas crendo, a minha bênção está aqui. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. 5 horas da tarde. O dono da sapataria chegou, olhou, disse, gente, vocês terminaram o serviço todo num dia só. Eu pensei que ia levar quase uma semana. Vocês são muito eficazes, estão de parabéns. Eu vou acertar lá com a empresa. Pode trocar de roupa. Onde é que vocês trocaram? Eu falei, lá no sótão. Você pode trocar, tinha uma escada caracol assim, e a mesa dele ficava debaixo. Na hora que meus colegas subiram na frente,
eu fiquei por último. Aí ele perguntou: você sabe o CNPJ? E olhou e viu os 2 furos no sapato. Aí ele falou: você sabe o CNPJ? Eu disse: não, de cabeça aqui não, mas eu tenho, eu já te dou já. Aí fui, troquei de roupa. Disse outra coisa: o sapato era furado embaixo, mas na igreja, quem olhasse via ele brilhando. Eu tocava na orquestra, que era igual essa aqui, ficava atrás do púlpito. Só que eu não podia ajoelhar de frente, de costa para a igreja, com o sapato furado virado para cá. Então eu ajoelhava lá no cantinho e botava os pés para a parede. Mas naquele dia, quando nós descemos, o dono do sapato disse: só vocês podem ir lá na vitrine que vocês mesmos arrumaram, escolhe os melhores pares de sapato, os que vocês gostarem. Eu passei aqui, ó, pertinho, passei na Dutra umas 2 horas da manhã, olhando para o sapato, dando glória a Deus, falando língua estranha. Deus é fiel no pouco e no muito. O Deus que dá o pouco também dá o muito. Toma posse, toma posse, toma posse, toma posse, toma posse, toma posse. Recebe a tua vitória. É machai. Rémia, suriande, candaraba, suriandas. Para concluir o testemunho, a gente vive assim, altos e baixos, é a vida. Leia o livro de Eclesiastes. O resumo de Eclesiastes é: se o homem nascer, viver e morrer, o ser humano, e nenhum mal lhe acontecer, um aborto seria melhor. Sabe por quê? A luta de hoje é a vitória de amanhã. A enfermidade de hoje é o testemunho que você vai contar da cura aqui amanhã. Não murmure nunca, não reclame nunca, adore. Ore barabaxarabasturiandas. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Aleluia. Eu adorarei, adore. Aleluia. Nunca nos pediu explicação. O sangue de Jesus purifica de todo pecado. Espírito, Espírito, desce, 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 desce. Sinta, Ele está aqui agora. O mover glorioso. Espírito, Espírito, eu adorarei. No final de 6 meses, eu não suportei viver daquelas gotas de bênção. Eu disse: eu podia estar em São Paulo. Levantei um domingo de manhã,
se eu podia estar em São Paulo promovido, ganhando muito mais do que eu ganhei. Eu vou pagar tudo que devo e quinta-feira eu recebo, vou, arrumo outro emprego, volto, pego a família. Eu dei um passo errado. Eu pensei que ouvia a voz de Deus, não ouvi. Esse é o ser humano. Essa é a mentalidade humana. Fui para a escola dominical. Sentei lá no último banco. Os irmãos ensinando a palavra de Deus e eu fazendo conta. Tem que pagar energia elétrica, tem que pagar água, tem que pagar o armazém, tem que pagar isso, anotando. Quando terminou o ensino em classe, saudoso pastor Juventino Fonseca foi ao microfone da igreja e disse a seguinte palavra: Deus não tem prazer naquele que recua. Caiu papel e caneta no chão. Plaf. A lição daquela manhã era a travessia do Mar Vermelho. E ele disse: os crentes saíram com promessa de bênção para uma terra que mana leite e mel. Na primeira dificuldade, ficaram com saudade da cebola, dos pepinos, das porcarias que tinham deixado no Egito. Levanta a tua cabeça, não anda para trás, mas avance na autoridade do nome de Jesus. Esta palavra me levantou. Eu disse: agora, para viver ou para morrer, eu não saio daqui só quando Deus mandar. Quando foi à noite, acabei de reger o coral da mocidade. Deus tomou minha mãe em profecia e disse: meu servo, amanhã eu abrirei uma porta diante de ti, e tu dirás: bem que o Senhor falou. Cheguei em casa, tinha um telegrama de uma empresa lá de Bangu, e eu estava lá às 8 horas da manhã. O rapaz que prestou exame na minha frente levou umas 2 horas e eu comecei a suar frio. Falei: meu Deus, o negócio é mais difícil do que eu pensava. Quando o rapaz saiu, era um argentino, eu entrei. Quando o engenheiro colocou o teste na minha frente, eu não acreditei. Era o beabá da eletrotécnica. Eu disse: gente, esse homem está brincando comigo. É para responder isso aqui mesmo? Ele disse: é, meu filho, você sabe? Falei: sei, então responde. Pam, 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 pam. Não levei 10 minutos. Ele olhou: já? Você quer trabalhar aqui? Eu disse: é. Olha só como o crente ainda é abusado. É ousado. Abusado não, ousado. Eu disse: vocês estão pagando menos do que está na minha carteira. Eu não gostaria de rebaixar o que está na minha carteira. Meu irmão, quando Deus te dá a benção, não fique com medo não. Entre com ousadia, a porta já está aberta. Ele chamou o secretário desse: vai lá e fala com o Sérgio do departamento pessoal, vê se pode pagar, porque é de um profissional desse que eu estou precisando. Quando eu saí, já com a resposta positiva, ele virou para esse mesmo secretário que mais tarde evangelizei e ganhei para Jesus. Chamava-se Isaías. Disse: Isaías, está vendo aquele moço que está indo ali? É o futuro encarregado geral da manutenção da empresa. 6 meses depois, eu estava sendo promovido e trabalhei lá por longos 9 anos, porque a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Pedro não foi um exemplo de crente. Agora, para concluir mesmo, que o maior prejudicado sou eu, que amanhã tem que estar cedo na igreja, que é consagração e Santa Ceia. Ainda tem que viajar. Mas quando Deus pega assim, Fábio, não tem jeito. Não tem jeito não, Marcelo. Eu vim falando para vocês 9 horas. 9 horas, tá aí. Vai dar 10. Aí Pedro sai com Jesus, como diz o nordestino, principalmente o pernambucano, dá um catabio aqui, dá uma falha ali. Jesus tem que estar chamando a atenção dele. Na tempestade ele diz: é tu mesmo? Então me manda ir ter contigo. A turma mete o pau e diz: Pedro foi covarde. Fez um teste com Jesus. Covarde? Você não conhece a altura do calado do barco do Mar da Galileia, que está lá até hoje. É quase 3 metros de altura. O cabra, para pular do barco na água, tem que ter coragem, ainda mais com o mar revolto. Mas se tinha uma coisa que Pedro tinha, era coragem. És tu mesmo? Então me mande ter contigo. Jesus disse: pode vir. Ele não pensou 2 vezes, pulou e começou a andar. Mas aí a onda veio, bateu
como ser humano, ele começou a afundar. Quando você começa a querer afundar em qualquer circunstância da vida, lá desce aquela mão maravilhosa, estende e diz: oh meu filho, oh minha filha, eu te levantarei, eu te colocarei sobre altas alturas. Não temas, nem tenha pouca fé, porque eu estou contigo, diz o Senhor dos Exércitos. Mas nessa sua maneira de ser, Pedro comete a maior de todas as falhas: querer, cuidado, porque essa pega quase todos nós, querer ser melhor do que os outros. Quando você vê alguém errar, não ataque, não julgue, não critique, não jogue pedra, porque amanhã pode ser você naquele lugar. A Bíblia diz para nós termos misericórdia, como Deus teve misericórdia de nós. Como é que Jesus ensinou a orar ao Pai Nosso? Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo aqueles que me ofenderam, assim como eu perdoo aqueles que pecaram contra mim. Isso é regra no cristianismo. Ou você vive isto, ou você não se converteu integralmente. Aí Jesus reúne os discípulos e diz: olha, chegou a hora. Terminou os 3 anos de escola, discipulado, vocês estão prontos, eu vou subir e você entregue na mão dos malfeitores. Aí Pedro olha e Jesus ainda completa: e todos vocês me abandonarão. Aí Pedro dá um passo à frente: Senhor, dá licença, os outros podem te negar, mas eu não te negarei. O que Pedro fez? Se colocou como melhor do que os outros. Pense em João, pense em Tiago, pense nos outros ali. O constrangimento e até mesmo o aborrecimento. O que Pedro está pensando que ele é? Aí Jesus, para consertar a situação, diz: Pedro, os outros na verdade só vão me abandonar, mas você, porque você se acha melhor do que os outros, olha o perigo de você querer ser melhor do que os outros. Você, antes que o galo cante, vai me negar 3 vezes. Preso no jardim do Getsêmani, os outros fugiram, recuaram, como Jesus havia previsto. Mas Pedro ficou ali entre a cruz e a espada: corro ou não corro? Se eu correr, os outros vão dizer: você não disse que não corria? E se eu ficar, vou ser preso junto com ele. O Malco passou perto dele, enfiou a mão porque crente não anda armado. Esse negócio de desarmamento, isso é para colocar medo nos marginais. Para o marginal, quando vê teu carro, ficar na dúvida: esse homem está armado ou desarmado? Mas crente não anda armado, nunca andamos. A nossa arma está aqui, calibre 66. Aleluia. E a munição é o poder do Espírito Santo que em nós opera. Mas estatuto de desarmamento está errado. Que o bandido olha para o carro do Joel e sabe: posso assaltar porque ele não tem nada. Olha para o carro do Paulo e diz: aquele ali eu posso dar um tiro nele que ele não vai reagir. O erro está nisso. Aí Malco ia passando, Pedro não ia andar armado, que Jesus não ia deixar, mas Malco deu bobeira, o cabo da espada ficou para fora, ele passou a mão na espada do soldado romano. Vocês estão pensando que ele cortou a orelha porque ele quis? Ele foi no pescoço. Mas Malco, mais esperto, abaixou a orelha, cortou a orelha. Aí Jesus pega aquela orelha, coloca no lugar, diz: Pedro, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Aí Pedro vai chorar amargamente. Chorou, falou: eu me arrependo de ter falado aquela palavra que eu era melhor do que os outros. O preço é grande. Aí Jesus ressuscita no 3º dia. Quando ele ressuscita, as mulheres estão ali no sepulcro. Ele diz: olha, vai lá onde estão os meus discípulos e avisa a eles que eu vou ter um encontro com eles lá na Galileia. Não esqueçam de Pedro. Vão a Pedro
e fale para ele ir também. Ou seja, quando você pensa que está mais fraquinho, é quando Jesus está mais preocupado com você. Jesus sabia que Pedro estava desolado, arrasado, acabado, frustrado. Avisem a Pedro que eu quero vê-lo. Mas ele não foi. Ele não foi, Jesus foi atrás dele. Quantos aqui têm filhos desviados? Levanta a mão. Maridos desviados? Levanta a mão. Parentes desviados? Levante a mão. Ó aqui. Vou profetizar. Jesus vai aonde eles estiverem. Se você crê, esta noite, missões começa na tua família. Amanhece o dia. Pedro voltou à sua antiga profissão. Desviou. Está lá no mar, do mesmo jeito, sem pegar peixe nenhum. Sem Jesus nada dá certo. Tudo dá errado. Aí aparece aquele homem na beira da praia, virou para o moço, estava tomando conta das roupas, das ferramentas, dos apetrechos de pesca. Meu filho, o que vocês têm aí para comer? Ah, moço, nós não tem nada não. Pescamos a noite toda, não conseguimos nada. Então dá um grito para aqueles pescadores, manda eles jogarem a rede à direita. Aí o moço grita: Pedro, ô Pedro, tem um moço aqui mandando jogar a rede para a direita. Rapaz, avisa ele que nós já jogamos para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. Não tem peixe hoje. Pedro, ele está insistindo, jogue a rede à direita. Aí a mente de Pedro volta alguns anos lá atrás, quando ele estava lavando a rede. Ele disse: eu já ouvi essa ordem uma vez, eu já ouvi essa voz uma vez. Se é ele que está mandando, eu vou obedecer. Ore mandarabacharabassuriandas. Quando Pedro joga a rede, pesou. Mais gente, puxa, 153 grandes peixes. Aí vem para a praia, Jesus cede a comida a eles e pergunta: Pedro, tu me amas? Oh Senhor, como eu te amo. Eu errei, eu sei que eu sou falho, eu sou pecador, eu sei disso, eu vim buscar e salvar o que tinha se perdido. Me diga uma coisa, você me ama mesmo? Senhor, já falei que eu te amo. É lógico que eu te amo. Então come mais pão e come mais peixe. Ô Pedro, me diga uma coisa, eu quero sua convicção mesmo, eu quero sentir firmeza. Você me ama? Ah, Senhor, tu está de brincadeira. Não, Senhor, eu estou aniquilando as obras de Satanás. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. O diabo fez aquela boca negar 3 vezes Jesus. Jesus fez aquela mesma boca confessar 3 vezes: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Tem coisa que você não entende na hora, mas vai entender depois. Jesus prepara os discípulos, se despede e diz: vão lá para o cenáculo. Estou terminando, agora é para concluir mesmo. Vão lá para o cenáculo e aguarde até que do alto sejais. A Bíblia diz que foram para o cenáculo 500 pessoas. 1 Coríntios 16:5. Passou o primeiro dia, não sei se 50 ou 100, com medo, foram embora. Estava chegando o Pentecostes, ia encher de judeus, inimigo dos cristãos, iam querer matá-los, talvez crucificá-los. Segundo dia, mais uma leva vazou. Terceiro, outra, e assim foi indo. No 10º dia dos 500, só tinha quase... Ué, vocês esqueceram? Só tinha quase... Ah, não, vocês jantaram. Só tinha quase... Mas ainda é muita gente. Quando de repente aqueles 120 estavam ali,
dispostos a viver ou a morrer. Eram aqueles que não iam recuar. Podia passar mais 10 ou 15 dias, mas ficaram os fiéis. De repente, o som como de um vento veemente. Eles levantam a cabeça e vem aquela tocha de fogo descendo do céu e se reparte e entra dentro de cada um deles e eles explodem. Era o dia de Pentecoste, a cidade estava superlotada, havia judeu de todas as nacionalidades, mas quando o crente está cheio de poder e de unção, ele não olha dificuldade, ele não olha problema, ele não olha barreira, ele não olha muralha, ele não olha perseguição, ele olha para Jesus, autor e consumador da fé. Começa a juntar gente, chega a 100, chega a 200, chega a 1.000, 1.500, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, cercam, achamos o esconderijo dos cristãos. Estão todos eles ali glorificando a Deus, sem se importar com nada. Aí o Espírito Santo chega perto de um homem, que quando entrou ali, eu faço uma ideia, conhecendo o ser humano, como eu conheço, os 120 foram chegando, Pai do Senhor, irmão, ô irmão Davi, ô irmão Paulo, ô irmão Clésio, ô irmão Joel, Pai do Senhor, quando Pedro entrou, olha a cara de pau desse indivíduo, negou Jesus 3 vezes e tem coragem de vir aqui. Esse cara é muito cara de pau. Aquele que você acha que não serve para nada é quem Deus vai levantar com poder e glória. Nunca discrimine ninguém, nunca despreze ninguém, porque a Bíblia diz: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O Espírito Santo chega e diz: ô rapaz, o que você está fazendo sentado aí? Você esqueceu que Jesus te deu as chaves lá no capítulo 16 de Mateus, quando você proclamou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Tem quase 120 aí, mas a chave para abrir a porta do reino está nas tuas mãos. Ou seja, quem está debaixo de promessa não morre. Quem está debaixo de promessa vai ver a promessa cumprida. Levanta o pescador iletrado, levanta o homem discriminado, levanta o mais fraco entre todos que está ali e prega uma mensagem tão poderosa que na primeira colheita quase 3.000 almas aceitam a Jesus. A história começou com 3 pescadores e termina com 3.000 almas colhidas para o reino de Deus. Coloque-se de pé nesse momento. Quem quer fazer missões, quem crê que Deus vai começar pela sua casa, pela sua família, saia do teu lugar e venha. Pastor, mas eu tenho dificuldade. Pastor, já está desviado há muitos anos. Pastor, está envolvido com isso. Não importa a situação. Creia e verás o poder de Deus.